Olá, irmãos. Bom dia. Gálatas, capítulo 3, e o versículo 29, diz assim: E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. O que significa a frase "vocês são de Cristo"? Você sabia que na época da Bíblia, bem antigamente, já existia escravidão? E a escravidão ocorria por várias razões. Aqui no Brasil, infelizmente, nós recebemos muitas pessoas que foram roubadas do seu lar, da sua casa, do seu país. Tristemente, eles foram sequestrados, colocados em navios e trazidos para cá e até para outros lugares do mundo também. Durante muitos anos, filhos de Deus foram escravizados. Mas também, na antiguidade, desde José do Egito, nós sabemos, conhecemos a história, muitas pessoas eram vendidas também como escravos. Uma prática antiga e muito triste. Mas, muitas vezes, quando alguém também não podia pagar uma dívida, essa pessoa tinha que ser levada como escravo. Não é igual hoje, se você deve a alguém, você é processado ou passa por algum tipo de vexame. Não. Antigamente, se você devesse a alguém e esse valor excedesse o preço de um escravo, normalmente você se tornaria um escravo. Muitas vezes também, depois de guerras, o país que era vencido era escravizado. Quantas vezes o povo de Israel foi escravo por causa disso? E até mesmo, como nós também sabemos, o Egito escravizou o povo de Israel por mais de 400 anos. Isso é tempo demais. É um pouco menos só do que a época em que chegaram aqui no Brasil os colonizadores. Você pode entender isso? Mais de 400 anos de escravidão? 4 séculos? Então, pensando em todo esse contexto e até mesmo na realidade da época, graças a Deus hoje não temos mais escravidão, mas pensando, infelizmente, às vezes se encontra pessoas vivendo em situação análoga à escravidão. Mas, tirando o caso dessa situação análoga à escravidão, o apóstolo Paulo, naquela época, vendo essa situação, ele disse: vós sois de Cristo. Por que ele usou essa metáfora? Justamente porque depois que uma pessoa era levada como escravo, mesmo que fosse sequestrada, pega, presa, levada à força, ela ia para uma espécie de leilão, ou até mesmo uma espécie de feira de pessoas, mercado de pessoas, e ali
ela era vendida. Muitas vezes também, se alguém quisesse comprar uma pessoa, ela ia na casa de alguém que já tinha escravos e oferecia um valor. E ela comprava essa pessoa. E o apóstolo Paulo, claramente nesse texto se referindo a essa analogia ou essa realidade, ele disse: vós sois de Cristo. Ou seja, a situação que vivíamos, a nossa realidade como seres humanos é pecar. Sermos escravos do pecado. Fazer mal a nós mesmos. E muitas vezes fazer mal às pessoas que nós amamos. Muitas vezes nós não conseguimos sequer controlar as palavras que nós falamos. Muitas vezes você se pega com raiva de si mesmo. Ou talvez até mesmo triste porque alguém fez isso com você. Mas a realidade de todos nós é que se Jesus não intervir, se Deus não vier e pagar o preço, todos nós somos iguais. O ser humano mais refinado, infelizmente, ele não tem controle, muitas vezes, sobre si mesmo. E aí ele se desespera. Ou, pior do que isso, algo ruim acontece a alguém que ele ama, alguém da sua família. Muitos até preferem acreditar que Deus não existe depois de passarem grandes traumas e grandes problemas. Mas a verdade é que mesmo o ser humano não dando valor para o sacrifício de Jesus, para o oferecimento da sua própria vida, Deus quis se entregar no nosso lugar. Só que a grande diferença de uma pessoa que comprava um escravo naquela época para Jesus, para Deus, é que o escravo era usado para trabalhar, para servir, também chamado de servo, na casa do seu senhor ou na fazenda, no lugar que aquela pessoa que comprou o levava. Jesus não. Ele comprou o ser humano para ser livre. Claro que se você quiser, você pode ficar do lado de Deus. Você pode fazer o que Deus pede. Mas se não, Ele quer que você saiba que Ele te comprou apenas para você ser livre. Para você ser feliz. Hoje, você não precisa dizer que não tem opção, que não tem solução. Porque tem solução sim. Sabe essa angústia que está aí dentro de você? Se você quiser oferecer a Deus isso, se você quiser entregar isso a Deus hoje com confiança, Deus pode tirar. Deus pode deixar você em paz. Deus pode acalmar a tempestade que existe dentro de você. Mas agora eu termino pegando o mais bonito termo da palavra, ou significado, que vocês são de Cristo. Por isso no final ele diz, são filhos de Abraão, ou seja, filhos de Deus. Deus quer que hoje você saiba o seguinte, meu filho, eu cuido de você como se
você fosse o único que existisse. Meu amor por você e os meus pensamentos a respeito de você são os melhores. Então não importa o que você está sentindo hoje. No caso, se você se sente sozinho ou abandonado, ou talvez mesmo esquecido, meu filho, você é meu. Você me pertence. A sua vida é minha. E se você deixar, eu vou continuar cuidando de você e te preparar para chegar na eternidade. Amém? Saiba, Deus não se esquece de você. Deus não desiste de você. Deus nunca vai parar de amar você, independente da sua escolha. Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.